Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, os mitos humanos floresceram e sempre constituíram viva inspiração para tudo mais que possa ter brotado das atividades do corpo e da mente humanos. Não seria exagero dizer que o mito é a abertura secreta pela qual as energias inexoráveis do cosmos se derramam para dentro das manifestações culturais humanas. As religiões, as filosofias, as artes, as formas sociais do homem primitivo e histórico, os primeiros descobrimentos científicos e tecnológicos, os próprios sonhos que atormentam o sono, emanam do elo mágico básico do mito. Olhando para trás, para o que prometia ser nossa aventura única, imprevisível e perigosa, no final tudo o que encontramos é uma série de metamorfoses padrão pelas quais passaram homens e mulheres em todos os quadrantes do mundo, em todos os séculos de que temos notícia e sob todos os disfarces estranhos das civilizações. Os ritos de passagem tradicionais costumavam ensinar o indivíduo a morrer para o passado e renascer para o futuro. Só o nascimento pode vencer a morte. O nascimento não da coisa velha novamente, mas de algo novo, dentro da alma, dentro do corpo social. Se quisermos experimentar uma longa sobrevivência, deve haver uma contínua recorrência do nascimento para anular as recorrências incessantes da morte. Os termos desapego e transfiguração são usados para descrever a crise por meio da qual uma dimensão espiritual superior é atingida, possibilitando a retomada do trabalho de criação. O primeiro passo, desapego ou retirada, consiste em uma transferência radical de ênfase do mundo externo para o interno, do macro para o microcosmo, um recuo dos desesperos da terra devastada para a paz do reino eterno que está dentro. Em resumo, o primeiro trabalho do herói é retirar-se do cenário mundial de efeitos secundários para as zonas causais da psique, onde as dificuldades residem de fato, e ali elucidá-las, erradicá-las dentro de si e irromper em direção à experiência e assimilação direta e não distorcida do que Carl Jung chamou de as imagens arquetípicas. Esse é o processo conhecido na filosofia hindu e budista como viveka, discernimento. O sonho é o mito personalizado. O mito é o sonho despersonalizado. Tanto o mito quanto o sonho são simbólicos, da mesma maneira geral, na dinâmica da psique. Mas no sonho, as formas são distorcidas pelos problemas peculiares do sonhador, enquanto no mito, os problemas e soluções que aparecem são válidos para toda a humanidade. O herói, portanto, é o homem ou mulher que conseguiu lutar e ultrapassar suas limitações históricas, pessoais e locais, para assim chegar às formas válidas em geral e normalmente humanas. As visões, ideias e inspirações de tal pessoa surgem puras das fontes primárias da vida e do pensamento humano. Portanto, elas são eloquentes, não em relação ao presente, que desintegra a sociedade e a psique, mas em relação à fonte inesgotável por meio do qual a sociedade renasce. O herói morreu como homem moderno, mas como homem eterno, homem perfeito, não específico, universal, ele renasceu. Desse modo, sua segunda ação e tarefa solenes é retornar depois para nós, transfigurado
e ensinar a lição que aprendeu sobre a vida renovada. Mas não temos que arriscar a aventura sozinhos, pois os heróis de todos os tempos nos precederam. O labirinto é totalmente conhecido, temos apenas que seguir o fio do caminho do herói. E quando pensamos encontrar uma abominação, encontraremos um Deus. Quando pensamos matar um outro, mataremos a nós mesmos. Quando pensamos viajar para fora, chegaremos ao centro de nossa própria existência. Quando pensamos estar sozinhos, estaremos com o mundo inteiro. A passagem do herói mitológico pode ser incidentalmente pela superfície, mas fundamentalmente ela é interior, nas profundezas, onde resistências obscuras são superadas e poderes há muito perdidos e esquecidos são revividos para serem então disponibilizados a serviço da transfiguração do mundo. O caminho padrão da aventura mitológica do herói é uma ampliação da fórmula representada nos ritos de passagem: separação, iniciação, retorno, que pode ser chamada de unicidade nuclear do monomito. Um herói se aventura saindo do mundo do dia comum para uma região de maravilhas sobrenaturais. Ele encontra forças fabulosas e alcança uma vitória decisiva. O herói retorna desta misteriosa aventura com o poder de conferir bênçãos aos seus semelhantes. Seja apresentada nas vastas imagens quase oceânicas do Oriente, nas vigorosas narrativas dos gregos ou nas majestosas lendas da Bíblia, a aventura do herói normalmente segue o padrão: uma separação do mundo, uma penetração em alguma fonte de poder e um retorno que melhora a vida. Em todo lugar, não importa a esfera de interesse, seja religiosa, política ou pessoal, os atos realmente criativos são representados como aqueles que derivam de algum tipo de morte para o mundo e do que acontece nesse intervalo de nulidade do herói para que ele volte como um renascido, engrandecido e cheio de poder criativo. O ciclo cosmogônico é apresentado com assombrosa consistência nas escrituras sagradas de todos os continentes e dá à aventura do herói uma nova e interessante reviravolta, pois agora parece que a jornada perigosa foi um trabalho não de conquista, mas de reconquista, não de descoberta, mas de redescoberta. Os poderes divinos procurados e perigosamente obtidos são revelados como tendo estado no coração do herói desde o princípio. Ele é o filho do rei, que veio a saber quem é, e com isso entrou no exercício de seu real poder. Ele é o Filho de Deus, que aprendeu o quanto esse título significa. Desse ponto de vista, o herói é um símbolo da imagem divina criadora e redentora que está oculta dentro de todos nós, apenas esperando para ser conhecida e vivificada. Os dois, o herói e seu Deus Supremo, o buscador e o encontrado, são assim entendidos como o exterior e o interior de um único mistério autoespelhado, que é idêntico ao mistério do mundo manifesto. O grande feito do herói supremo é chegar ao conhecimento dessa unidade na multiplicidade e então torná-la conhecida. Será transportado pelo oceano da vida todo aquele cujo trabalho é a difícil e perigosa tarefa de autodescoberta e autodesenvolvimento. O ritual, a mitologia e a metafísica são apenas guias que levam ao limiar de uma iluminação transcendente. O passo final deve ser dado por cada um em sua própria experiência silenciosa.
O livro que serviu de base para este vídeo foi O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, cuja teoria afirma que mitos e épicos estão ligados na psique humana e são manifestações culturais da necessidade universal de explicar realidades sociais, cosmológicas e espirituais. Como se afirma nos Vedas, a verdade é uma, os sábios falam dela sob muitos nomes. Neste estudo sobre o mito do herói, Campbell afirma que há um único padrão de jornada heróica e que todas as culturas partilham desse padrão essencial em seus variados mitos heróicos. Neste livro, ele também esboça as condições, estágios e resultados da jornada arquetípica do herói. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.